Oi gente, eu sou a Luísa Marucci e esse é mais um A Hora do Sim. O A Hora do Sim de hoje é especial, De Volta para o Futuro. Bom, hoje é o dia que o Marty McFly finalmente chegou ao futuro no filme, né? E tá todo mundo comemorando essa data, porque realmente é uma data super legal, inclusive eu não paro de falar nisso. Mas, então a gente resolveu fazer um programa especial sobre esse assunto. Mas como é que a gente vai relacionar essa história de passado, futuro com o casamento? Então a gente resolveu fazer uma brincadeira e falar um pouquinho sobre as tendências de casamento dos anos 80, que foi de onde o Marty McFly veio para o futuro. Ele veio de 1985 e chegou em 2015, então vamos voltar para 30 anos atrás para falar um pouquinho sobre como eram as tendências de casamento, que hoje a gente olha nas fotos e acha meio cafona, mas que na época era tudo muito cool, muito legal e todo mundo queria um casamento com essas tendências presentes. Vamos lá! Vamos começar falando das noivas, que eram uma atração à parte nos casamentos, né, da década de 80. Porque elas tinham aqueles vestidos monumentais com umas mangas bufantes enormes, seguindo a tendência das mangas bufantes que elas usavam no dia a dia, e muita renda, com as saias muito volumosas, então definitivamente não dava pra você não notar quem era a noiva no casamento da década de 80, porque era realmente bem monumental o vestido da noiva. Hoje em dia a gente já tá um pouco menos extravagante, mas a gente ainda tem muitas características dos vestidos da década de 80 presentes hoje em dia, como a renda, por exemplo, que era muito usada. A gente mudou um pouquinho como a gente usa, mas a gente continua usando muito, assim como as saias volumosas. A gente abandonou as mangas bufantes, eu acho que foi uma boa escolha, mas alguns outros itens realmente ainda estão presentes nos vestidos de hoje. Outra tendência que era muito forte nos anos 80, que a gente quase não vê mais hoje em dia, eram os bolos com colunas. Sabe, você já viu foto, ou se você viveu a década de 80, você se lembra? São aqueles bolos que tinham várias camadas, mas ao invés das camadas serem grudadinhas umas nas outras, tinham umas colunas, tipo gregas mesmo, que juntavam uma camada à outra. Daí ficava um bolo enorme, assim, de vários andares, mas com cada camada separada por coluna. Depois vale a pena pesquisar. Eu vou botar aqui no vídeo uma fotinho pra você ver como era. Uma outra tendência também, que eu acho que essa é a que é a mais atual, vamos dizer assim. Eram os buquês, que eram aqueles buquês em camadas, sabe? Aqueles buquês longos, super grandes, assim, volumosos, assim, pra combinar com o vestido, né? Porque não podia ser uma coisa, assim, basiquinha. Tinha que ser também bem volumoso, aqueles buquês enormes. Um casamento que, assim, acho que resume todas as tendências dos casamentos da década de 80 foi o casamento da Lady Di, que não por acaso foi o casamento que inspirou todos os casamentos da década de 80. Ele aconteceu em 1981 e aí foi o grande inspirador das noivas dessa década. Então, as fotos do casamento da Lady Di inspiram noivas até hoje, eu acho, e mesmo que tendo que ser atualizados. Um grande exemplo desse mix de referências de um casamento dos anos 80 atualizados para os dias de hoje é o casamento da Lady Kate Middleton, que tem muitas referências ao casamento da Lady Di, mas bem mais modernos, bem menos extravagantes e exagerados como eram os casamentos da década de 80. Mas uma coisa engraçada também, que conversando com pessoas que casaram nessa década, aqui no Rio de Janeiro principalmente, é que apesar de serem casamentos muito extravagantes e muito exagerados, assim, ter essa característica do exagero, eram casamentos que, diferente de hoje em dia, eram bem mais familiares, assim, não era muito terceirizado. Quem fazia o bolo, quem fazia os doces eram pessoas conhecidas, amigos, vizinhos, amigos da mãe. Então, assim, muitas vezes era a própria família da noiva, a própria noiva mesmo, que fazia lembrancinha. Então, era um casamento que tinha bastante glamour, mas que ao mesmo tempo era tratado como uma coisa bem familiar mesmo. Que hoje já não funciona mais assim. Hoje o casamento é realmente um evento bem profissional, com muitos fornecedores contratados externos, terceirizados, que também é uma coisa ótima, já que a noiva fica só com a parte boa. Mas na época da década de 80, a noiva se envolvia bastante com os preparativos do casamento, de botar a mão na massa mesmo pra fazer acontecer. É uma coisa diferente, mas que hoje em dia a gente tá revivendo um pouco com toda a questão do do it yourself, do faça você mesma, de fazer alguma coisinha feita mesmo por você, pelas suas mãos, pro seu casamento.
Então eu acho que foi uma maneira bacana da gente homenagear o De Volta ao Futuro, que tá fazendo uma data tão legal hoje, que é o dia que a gente chega no futuro, relembrando um pouquinho aí as tendências do passado, principalmente da década de 80, que foi de onde o Marty McFly veio. Então espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma foto dos seus pais, dos seus avós, casando na década de 80 ou numa década passada, manda pra mim que eu vou adorar ver. E se você gosta da década de 80, que tal fazer um casamento temático sobre essa época da história? Pode ser legal também. Então, fique com a gente, que toda quarta tem vídeo novo e a gente se vê lá. Um beijo, tchau!